Há quem diga que Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade, Deus escreve certo por linhas certas. Torta é a nossa fé que não entende a escrita de Deus. Geralmente o ser humano ele tem uma confiança pós-factum, ou seja, depois do que já aconteceu, a pessoa se alegra. Nossa, que maravilha, olha o que Deus fez. Olhe como Deus é bom. Veja que livramento Ele nos deu. Mas isso vem depois do fato. A fé, ela não vem depois do fato. É por causa da fé que o fato se dá como se deu. Então não é esperar as coisas melhorarem para você agradecer a Deus. É já agradecer a Deus do jeito que você está, do modo como você vive, com os problemas que você tem, para que coisas melhores aconteçam. A fé é a posse antecipada daquilo que ainda não se tem. E é um exercício. No início não é fácil, no início é difícil, e para quem nunca fez parece loucura. Mas a palavra de Deus nos diz, e ela não mente, em tudo dai graças. Em todas as circunstâncias louvai o Senhor, porque esta é a vontade dEle para você. Esta é a vontade dEle para a sua família. O que a palavra de Deus me ensina aqui? Que nós devemos ter uma confiança tal em Deus, que até nas coisas ruins nós possamos dizer, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por isso que para mim não é bom, mas eu não entendo. E porque eu não entendo, eu rendo graças. Porque coisas melhores tu tens para a minha vida. Há um princípio, aí não é mais religião, mas é válido porque é um princípio de neurociência, que quando você reclama, você terá mais motivos para reclamar. Quanto mais a pessoa reclama, mais coisas erradas e situações difíceis ela verá para reclamar. E ela vai dizer para nós também nos seus ensinamentos de conexão mental. Quando você agradece, mais motivos você verá para agradecer e a sua gratidão aumentará. Ou seja, reclamação atrai reclamação. Gratidão atrai gratidão. Então, isso é uma coisa muito simples e que nós deveríamos aplicar. Agradecer sempre. Agradecer as coisas boas, isso é muito normal, não é? Eu passei na prova, graças a Deus. Consegui aquele trabalho que eu tanto queria, graças a Deus. Meu filho melhorou, graças a Deus. Consegui trocar o meu carro, graças a Deus. Isso é normal falar. Mas aqui vai dizer, em tudo, dai graças. Você perdeu um namorado, perdeu a namorada. Eu não entendo, Senhor, mas graças a Deus. O Senhor não quer nada de ruim para mim. Pode ser agora dor, mas daqui a 5, 10 anos foi um livramento. Eu fui demitido injustamente, graças a Deus. Eu tenho certeza que portas se abrirão. Eu tenho certeza que coisas melhores vão me acontecer. Deus jamais tira o ótimo para me dar o bom. Não, Ele faz o contrário. Ele tira o ótimo para nos dar o extraordinário. Graças a Deus. Recebeu lá um exame, deu uma alteração, alguma coisa, graças a Deus que descobriu, vou fazer o tratamento certinho, já profetizo saúde na minha vida, vou buscar uma vida de mais oração, de mais conversão, em tudo dai graças. Quanto mais a pessoa agradece, mais a vida sorri para ela. Quanto mais a pessoa reclama, mais difícil as coisas ficam. Mas antes da pandemia, uma vez por ano, eu tinha o costume de acompanhar um grupo para alguns santuários europeus, ou na Terra Santa, ou na Itália mesmo, pegar os santos e vamos descer ali na região da Aurélia também, um bom vinho, etc. E o grupo então me levava com eles, a gente ia explicando, ia celebrando missas, ia atendendo aquele grupo, e era também um passeio muito legal. Eu fico feliz, porque o grupo convidando o padre não paga, eu fico mais feliz ainda, né? Aí celebro missa com feliz, aí eu vou passear com eles. E um desses grupos, ainda em São Paulo, eu vi no meio do grupo uma senhora muito amarga. E eu tentei mudá-la ali, porque eu sabia o que ia acontecer. Eu, quando leio algo, estudo algo e acredito naquilo, eu acredito que funciona. E eu acredito nesse princípio da gratidão, não é? Porque vários estudos, a inteligência emocional, a psicologia positiva, neurociência, coach sistêmico, tudo isso fala do valor que tem a gratidão. Grandes empresas têm treinamentos com os funcionários e colaboradores para que sejam gratos. Então a gratidão funciona. Eu acredito no poder da gratidão, mas eu acredito também no poder da reclamação. Então mal começou a viagem, eu a vi reclamando de calor. Eu a vi reclamando porque a gente quando vai viajar e lá é frio, aqui geralmente está quente.
Então você tem que ir no avião com um casacão, mesmo estando quente aqui, que quando você desembarcar lá, vai estar muito frio no aeroporto. Ela reclamando que estava suando, aquela confusão. Eu não disse, mas eu pensei assim, o pepino está feito, viu? E tentei conversar com ela, mas não funcionou muito não. Chegamos e descemos lá em Lisboa, Portugal. Um frio danado. Aí ela agradeceu. Ainda bem que eu trouxe essa blusa grossa, porque o frio aqui está de lascar. Não falei nada. Descer as malas. A gente manda fazer um adesivo, que é uma bandeira do Brasil, bonita, e que a gente coloca embaixo o nome do grupo. A gente escolhe o nome só para identificar bagagem, fica melhor. Então quando a bagagem desce na esteira, você viu quando não pode usar bandeira mais, está proibida, né? Mas quando podia, é só Brasil mesmo, né, gente? É uma festa. Aí quando podia usar, a gente colocava a bandeira do Brasil e a gente identificava as nossas malas. Aí vieram todas as malas. De quem não veio? Eu falei, começamos bem. Mas a mala dela tinha vindo. Só que na esteira, a hora que ela está uma voltinha, a mala dela caiu. Todos pegaram a mala e ninguém viu a mala dela. Foi o anjo da guarda mesmo. Eu ouvi no meu ouvido assim, anjo da guarda, olha do outro lado que essa mala deve ter caído lá. Eu falei assim, peraí. Cheguei lá, a mala estava caída. Entrego para ela a mala. Ao invés dela ficar feliz, porque perdeu uma mala internacional, não é mole, é roupa para 15 dias, uma rodinha da mala estava quebrada. De quem? Dela. Ela falou, eu vou reclamar com a empresa. Onde que fica o guichê da TAP? Falei, olha, vai demorar muito, é muito lento, é muito melhor o nosso grupo, se ela quiser, a gente dá uma... Não, eu não quero que ninguém me dê mala. Quem vai me pagar é quem quebrou, é a empresa. E ela foi com a guia lá para o guichê da TAP reclamar da mala. Nós já podíamos estar no ônibus indo para o hotel. E isso demorou 1h15. O grupo, todo mundo xingando, todo mundo com fome. E a mulher, não, a TAP tem que me pagar, tem que me pagar. Todo mundo fez uma vaquinha para comprar uma mala. Não, não quero vocês, eu quero é da TAP. Aí veio ela com o papel na mão, tá vendo? Consegui. E o grupo todo já estava insatisfeito. Porque quase 1h30 a mais para chegar no hotel. A gente tinha programado chegar no hotel, tomar um banho, tomar uma sopa e conhecer ali Lisboa. E já foi pro ralo passeio, né? Hora que chega no hotel, ficam em duplas. E tem um cartão magnético para o quarto. Entregou para todo mundo. Eles esqueceram o nome de quem na lista? Gente, eu não vou contar a viagem toda. Foi um atrás do outro. E eu falei, olha aqui, a reclamação, ela atrai essas coisas. Nós viajamos ali para Portugal, fomos conhecer um pouquinho Espanha e terminamos com o Papa. Na época era o Papa Bento XVI. Cada um ganhou um cartãozinho para entrar na Basílica de São Pedro. Então tem uma roletinha que a gente passa pelo museu, termina na Sistina e desce a Basílica. É só você pôr o bilhetinho numa luzinha, pip, a roleta roda. Todos apitaram. De quem que não apitou? Teve que voltar lá no guichê. Aí ela falou na volta, eu nunca vi uma viagem dessa, viu? Tudo é comigo mesmo. Eu não falei, mas eu queria te falar, ainda bem que a senhora voltou, né? Porque do jeito que estava, era para a gente ter esquecido a senhora lá também. Gente, isso foi de maneira clara. Uma pessoa rancorosa, mal resolvida, briguenta, implicante, reclamou de comida, reclamou de hotel, todo mundo maravilhado. A minha pergunta é, aquela que mais reclamou, foi aquela que encontrou mais motivos para reclamar. Aquele que estava achando tudo muito bom. A mala chegava, não quebrou rodinha nenhuma, passava a passagem, chegava no quarto. E sem falar, quando a gente dormiu uma noite lá no Porto, em Portugal, o quarto dela não saiu água quente no chuveiro. Todos, o dela foi água fria. Ela foi jantar tremendo. Olha aqui, ó, se eu ficar constipado, eu vou processar essa empresa. Mas ela abriu as duas torneiras, abri uma, abri as duas, fechei as duas e não saiu. A hora que foi no quarto dela, o pessoal abriu, saiu fria, na hora veio a quente, não veio para ela. E, gente, esse caso, além dos risos que geralmente as pessoas dão mesmo, vamos para o contexto. A sua família, ela está bem ou ela não está tão bem assim? A gratidão ou a reclamação é culpa sua. O nosso defeito é sempre apontar um culpado ou arrumar uma desculpa. Uma família que tem alguém que reclama, a família terá motivos para reclamar. A Sagrada Escritura vai dizer que uma mulher reclamona, alguém que reclama, uma mulher irritante, aqui pode colocar um homem também, é como uma goteira em noite chuvosa. É a noite toda, plic, plic. Ninguém aguenta conviver com uma pessoa chata, gente. Ninguém aguenta conviver com uma pessoa que reclama sem parar. Já disse aqui outras vezes e repito agora, mais importante que o lugar que você vai passear é quem vai com você. Antes de olhar para onde, olhe com quem. Porque uma pessoa aborrecida, ela atrapalha qualquer passeio. Ela tira a graça até do Mickey. Até o rato aparece. Tão chato que é a pessoa. Então nós precisamos atrair essa gratidão para a nossa família, como sendo na nossa casa simpáticos,
Hoje, o ser humano se esforça para ser simpático socialmente. Então, cumprimentar, um bom dia, uma boa tarde, tratar as pessoas com gentileza, numa reunião de empresa, num workshop, numa palestra. A gente quer se conectar com os outros, sempre pessoas bem arrumadas, bonitas, falam bem, todo mundo, porque ali você quer vender o seu peixe. O problema é que a pessoa não quer vender o peixe dela na família. A hora que está em casa é um berreiro, parece um bando de louco. É gente batendo porta, é gente gritando palavrão, é um indiferente ao outro, não quer saber que hora que sai, que hora que chega, se está com fome, se abre a geladeira, tem lá uma coisa, não sabe de quem que é, você já come aquilo, e se tiver mais, é que você come mesmo. Tem muitas mães que reclamam, falam, padre, quando eu vou pregar, fala para os meus filhos lá, para quando acabar o suco, eles não precisam nem lavar a vasilha, mas colocar a vasilha com água na pia para lavar. O que os adolescentes fazem? Eu nunca fiz isso não, mas eles fazem. Eles vão tomar o suco, tem um pouquinho de suco, eles põem no copo e deixam meio dedo para falar que tem ainda. Eu não lavei porque tinha um pouquinho lá, ó. Tem uma falta de colaboração. Tira a roupa suja, nem no balaio põe, deixa jogado no chão, alguém vai catar aquilo, né? A mulher está fazendo comida para o marido, a mãe está fazendo comida para os filhos, dia atrás de dia, semanas, anos, ninguém nunca disse, mãe, a comida da senhora é deliciosa, viu? E muito obrigado, a senhora cozinha aqui em casa há tantos anos, mas deixa a coitadinha esquecer de pôr um sal. Deixa o sal passar no feijão, hein? Que reclamação. Ou seja, qual é a palavra que reina em muitas famílias? Reclamação. Quando não há reclamação, é adequação. Então tudo está de acordo com o meu gosto, para mim está bom. Se não está de acordo com o meu gosto, não está bom para ninguém. E eu vou reclamar. Aqui, meus caros, a gratidão, ela tem o poder de unir a família. Você chegar perto do seu pai e dizer, pai, eu quero te agradecer, algo que eu nunca fiz, meu pai. Eu estou aqui com meus 15 anos, meus 16 anos, eu moro aqui em casa desde que eu nasci, e nesses anos todos, o senhor paga a luz, o senhor paga a água, a comida toda o senhor que comprou, a mãe é que administra. Queria agradecer isso, meu pai. A roupa, quanto de dinheiro o senhor já gastou comigo na escola, com vacina, com tênis, com calça, com blusa. Quer dizer, você pôs na ponta do lápis, é uma fortuna. Mas os pais não ficam comprando isso. Só que os filhos não agradecem. Parece que é uma obrigação. Então chegar perto do irmão e agradecer por ele ser o seu irmão. Falar, olha, eu vejo tanta gente sozinha aí. Quem nasceu sem irmão não sabe o tanto que é bom ter um irmão. Quem nasceu sozinho não sente falta, porque a gente só sente falta do que já teve. Quem não tem acha que é bom ser filho único. Mas quem tem irmão, como é bom dividir a vida com o irmão. Enquanto é pequenininho tem aquelas rusgas de irmão, aquelas briguinhas, mas depois que cresce, um é parceiro do outro, um ajuda o outro, vai chegando os sobrinhos, os afilhados, a família vai crescendo. Então dizer para o seu irmão, olha, é uma alegria ter sido gerado no mesmo útero que você, cara. Uma alegria ter um irmão, uma alegria ter uma irmã. As pessoas não dizem isso. O marido pode fazer uma graça para a esposa, né? Acordar assim e fazer assim, que ó, assusta. Ela vai te perguntar, o que é o palhaço? É bem carinhosa, né? O que é o palhaço? Você está assustado. Não, meu amor, eu assustei agora, porque é uma bênção de Deus ter casado com você. Eu assustei porque eu não te mereço, não. Você está demais. Ela vai falar, você acha? Aí você fala duas coisas para agradar. Você está mais bonita e mais magra. Não, ganhou. 1-0. Né? O marido, que quer de vez em quando dá uma apimentada, o pessoal fala, padre, como a gente apimenta a relação? Não é com pornografia, não é com amor pornótico, é com uma presença carinhosa, uma presença firme, uma presença masculina. Coloque um dia que não for nada, deixa passar, eu estou falando agora, a sua mulher vai lembrar disso, mas quando não for aniversário, não for nada, coloque um cartão para ela, vai lá no banheiro, lá no lavabo, né? Lá naquela pia bonitinha sua, coloca um cartão. Talvez você não sabe escrever nada, pega um cartão, já vem escrito, você coloca o nome dela em cima e dá uma rabiscada com o seu nome embaixo. Valeu. Ela vai acordar e vai dizer, mas que cartão que é esse? Ah, lindinho, me ama mesmo. Fez a alegria dela, não custa nada. Se você quiser alegrar ela ainda mais, jogue no cartão o seu perfume. A hora que ela lê o cartão e fizer assim, ó, o perfume sobe, ela... entendeu? É aquele cheirinho, é o cheirinho do marido dela. Se o marido for mais carinhoso e romântico, um marido tipo Dom Juan, ele pode colocar o cartão, o perfume e uma rosa vermelha dentro do cartão. Essa mulher vai venerar aquela rosa, fala assim, meu Deus, mas é amor demais, ele está querendo alguma coisa. Ele está querendo alguma coisa. Agora, meu filho, se você quiser arrebentar a boca do balão e ser um marido extraordinário, você coloca o cartão, o nome dela, o seu nome, o perfume, uma rosa e dentro do cartão uma nota de R$100. E fala, é sua, bebê. Ah, meu Deus, ele me ama demais. Você quer 200 agora? Pode ser 200. Nunca dá bom, eu quero mais.
Gente, brincadeiras à parte, o que eu estou dizendo aqui em linguagem cômica, você tem agradado a sua família? Você tem surpreendido a sua família? E aqui não é isso que conta, é isso que vale. É você chegar em casa um dia inesperadamente com um pote de sorvete, com um pote de açaí, com 6 docinhos de leite ninho. Olha, gente, passei na padaria e lembrei-me de vocês. Vem cá aqui, filho, para você aqui, meu bem, para você, esse aqui é para mim. O que vale é a atitude. Mais vale carne moída com a verdade do que lombo na mentira. Então o que vale é mais a atitude, é adoçar a convivência familiar, surpreender a sua família, fazer uma reserva, falar, gente, sábado agora nós vamos sair juntos, nós vamos ir no cinema, nós vamos ir no circo, vamos comprar uma pipoca lá para a garotada, é uma festa. Isso está se perdendo, as pessoas estão agarradas no celular, as pessoas estão fissuradas em série de Netflix e a convivência humana esfacelada, não conversa mais. Dentro de casa parece um cemitério, um povo com a cara fechada, qualquer coisa é motivo de briga. Nós temos que aprender a conjugar o verbo ceder. Deixa passar muita coisa. Eu deixo passar muita coisa. Uma pessoa que não deixa passar nada é uma pessoa implicante, uma pessoa que não tem como você conviver com ela. Qualquer coisinha ela vai te cobrar, qualquer coisinha ela joga na sua cara. Tem homem, pelo amor de Deus, né? O marido estraga um jantar romântico por causa de um botão da camisa. Está lá a mulher se arrumando, passando creme, passando hidratante, passando blush, passando rímel, passando não sei tanta coisa, passa tudo. O marido fez a barba, jogou o cabelo para trás e está pronto, né? Aí o marido vai pôr a camisa, está faltando um botão. O que o cara devia fazer? Devia ser esperto. Eu queria ir com essa camisa, mas eu não vou estragar o jantar por causa de um botão. Ele tira aquela camisa, põe outra camisa, vai jantar com a mulher, uma noite romântica maravilhosa, chegou em casa, sapecou iaiá, dorme abraçadinho. No outro dia, bem, eu ia jantar com aquela camisa ontem, parece que na máquina, eu não sei onde foi, o botão soltou. Eu sabe que eu não sei para pregar um botão, né? Quem sou eu sem você? É verdade, me dá aqui que eu prego. Resolveu o problema, gente. O que tem marido que faz? Volta o filme, tá lá a mulher se arrumando, o marido vai colocar a blusa, a hora que ele vai colocar o segundo botão, não está o segundo botão. Parece que vira nele um botão do ódio. Ele fala assim, mas não é possível, hein? Você não trabalha? Fica o dia todo aqui dentro de casa? Não pregou o botão que eu pedi? E não grita comigo não, eu esqueci, você não esquece do que é do... Acabou o jantar, gente, por causa de um botão. Deixa passar essas coisas pequenas. Finge que não ouviu, finge que não viu, finge que não sabe e toca a tua vida. Você vai unir muito mais a sua família. Você será uma presença muito mais agradável, juro, da sua casa. Porque aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, Ezequias ouviu uma palavra de Deus através do profeta Isaías. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Vamos tirar o vai morrer, vamos ficar só com o primeiro. Põe em ordem a tua casa. E quando fala que coloca em ordem a tua casa, não é só a casa física, é a casa interior, é a casa do seu coração, é sua casa relacional. Coloca em ordem o relacionamento com os próximos, porque tratar bem os de longe é muito fácil, porque eles não nos conhecem. O mais complicado é você tratar bem e agradar os de perto, porque para esses você não mente. Eu não tenho problema nenhum com o japonês, não tenho problema nenhum com eles. Vivem do outro lado do mundo. Eu tenho problema com quem? Com quem mais convive comigo. Por isso que a gente briga muito na família. Por isso que na família qualquer coisa vira uma tempestade. Porque para a família a gente não mente. Para a família você não tem como mostrar uma verdade que não é a tua verdade. A família nos conhece. Então coloque em ordem a tua casa. E no caso aqui para Ezequias, você vai morrer. O que ele fez? Ele faz uma oração. Ezequias, ele tem consigo que não é hora dele morrer. Não é hora da sua vida terminar. Talvez Deus está falando com você, coloque em ordem o teu casamento, senão ele vai morrer. Coloque em ordem a tua família, senão ela vai morrer. Coloque em ordem a tua vida interior, senão ela vai morrer. Agora, a pessoa turrona, o que ela responde? Que morra, dane-se. Não, nós não, vai morrer não. Eu posso fazer algo para salvar o meu casamento. Eu posso fazer algo para unir a minha família. Eu posso fazer algo para me relacionar bem com os meus filhos. Eu posso fazer algo para surpreender mais o meu esposo. Eu posso fazer algo para que o meu irmão veja que ele é importante para mim. E Ezequias faz primeiramente o mais importante. Ele reza. Reze pela sua família todos os dias. Não precisa dizer para eles.
diga sobre eles a Deus. Não fale muito de Deus para eles, mas fale deles para Deus todos os dias. Feliz do marido que tem uma mulher que é intercessora, uma mulher que ora pelo marido. Feliz da esposa cujo marido ora por ela. Feliz dos filhos que toma bênção aos pais. Bença, pai. Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoa. A boca do pai é a boca de Deus. Bença, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoa. Feliz dos irmãos que rezam uns pelos outros. A oração, ela é o princípio de toda e qualquer mudança real. Então Ezequias, quando fica sabendo que ele vai morrer, Isaías chega e diz para ele: olha, estou falando em nome do Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Isaías dá as costas e sai do quarto de Ezequias. Ezequias então eleva uma oração ao Senhor: Senhor, peço que te lembres de que tenho caminhado na tua presença. Primeira coisa, para reconstruir a nossa família, para proteger a nossa família, para blindar o seu casamento, caminhe na presença de Deus. O que as pessoas falam sobre você é opinião. O que Deus sabe sobre você é definição. Não viva de opinião, viva de definição. Quem sou eu aos olhos do meu Deus? Então, a primeira coisa que Ezequias vai dizer para Deus: o Senhor me conhece e sabe que eu tenho caminhado na tua presença. Você tem caminhado na presença de Deus? Quando ninguém está te vendo, você caminha na presença de Deus? Lá no seu trabalho, você caminha na presença de Deus? Lá na sua escola, na sua faculdade, na sua roda de amigos, lá no shopping, no salão de beleza, nas suas férias, você caminha na presença de Deus? Segundo, tenho caminhado na tua presença com fidelidade e probidade de coração. Olha, para um cara fazer uma oração dessa, ele sabe o relacionamento que ele tem com Deus. O Senhor me conhece, eu sou um homem fiel a ti. Eu tenho aliança no teu coração. Eu caminho na tua presença e em mim não há falsidade. Eu sou um homem fiel e o meu coração me sela ao teu coração. E tu sabes que eu tenho praticado bem aos teus olhos. Olha que oração bonita. Agora a pergunta é: quem de nós pode fazê-la, né? Quem de nós pode chegar para Deus e dizer: peço, Senhor, que te lembres que eu tenho caminhado na tua presença com fidelidade, probidade de coração, eu tenho praticado bem aos teus olhos. Uma pessoa que vive assim, ela vive sob milagre. Uma pessoa que vive assim, numa linguagem nossa, ela pode dizer que Deus é seu mano. Não fala isso hoje, os manos aí? Toca aqui, mano. Toque, toque. O que é um mano? Eu estou com você e você está comigo. Eu jogo no seu time e você joga no meu. Eu precisei de você, você vem. Você precisou de mim, eu vou. Quer dizer, estão juntos. Uma pessoa que ora assim, Deus é próximo a essa pessoa. Deus não é uma palavra, Deus é alguém que caminha com ela. E depois que ele ora, ele chora. Eu já vi gente chorando por namorado. Quem está chorando? Meu namorado me deixou. Tadinha, chora mesmo. Quem está chorando? Eu perdi o trabalho. Tá bom. Quem está chorando? Eu estou doente. Tá bom. Quem está chorando? Não ganhei na loto que eu errei o número. Meu filho, aí você chora mesmo, porque foi dose aí, hein? Eu nunca encontrei alguém que me diga: por que você está chorando? Padre, eu estou chorando porque a minha família não é unida. Eu estou chorando porque lá em casa a gente não se ama. Eu estou chorando porque eu queria ter uma família de um jeito e ter uma família do outro. Então o chorar na presença de Deus move o coração de Deus. Nesta hora, olha a palavra do Senhor para Isaías. Isaías saiu do quarto de Ezequias, ele estava atravessando o pátio. Deus já mudou. Isaías, vai dizer a Ezequias que eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Diga que ele não irá morrer. A oração de alguém que é íntimo a Deus, ela muda a situação na hora. Deus não pediu para Isaías voltar lá uma semana depois, 15 dias depois. Isaías saiu do quarto de Ezequias, no pátio Deus já lhe deu a palavra e ele volta. A primeira coisa que precisamos para glorificar o nome de Deus, para glorificar a nossa família, para viver uma vida em graça, para que você tenha gratidão verdadeira, é ter um relacionamento com Deus. Depois você vai ter relacionamento com a mulher, com o marido, com os filhos, com os amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade. Mas o primeiro relacionamento, o relacionamento mais importante, o relacionamento fundante, o relacionamento principal, eu e Deus, Deus e eu. Certa vez havia uma palestra onde eles perguntaram para o palestrante muito sábio, né, um professor, catedrático, o que era religião. Aí ele respondeu que religião era um movimento com origem divina, acolhida no coração humano por uma revelação catabática
que se dá numa experiência de anábasis, no encontro do contingente com o transcendente, trinitário e revelado. Aí todo mundo falou assim, ó. O Márcio, você entendeu? Entendi não, mas que o cara sabe, sabe. Aí tinha um velhinho e fez assim. Aí o professor perguntou, o senhor está rindo por quê, senhor? Entendi que você disse não. Não é uma palavra. Mas eu vou te falar o que é religião. Você tem uma definição melhor? Não sei se é melhor, mas é a que eu entendo. O que é religião para o senhor? Religião para mim é Deus com nós com Deus e nós com nós. Tá bom, pode sentar, viu? Terminou a palestra, teve o café, o palestrante foi embora. Na outra noite, ele estava em outra cidade. O pessoal perguntou para ele, o senhor que é especialista em religião, a arte da religião, o que é religião? Ele levantou e disse, religião? Somos nós com Deus, Deus com nós, e nós com nós. Ou seja, ele sabia aqui, e aquele senhor que não tinha estudo, ele sabia aqui. Onde que está o nosso Deus? É um Deus de conceito ou um Deus de experiência? Onde está a nossa gratidão à família? É uma gratidão que eu sei que devo, ou uma gratidão de coração, uma gratidão verdadeira? Meus irmãos, que nós possamos viver isso. Você pode mudar a sua família mudando você. Quando você muda, tudo ao seu redor muda. Se você pedir a Deus, oh meu Deus, me dá a graça de caminhar na tua presença. Coloca um freio na minha boca. Toda vez que eu irei dizer algo que não vai resolver e só vai piorar a situação, que eu faça silêncio. Nossa Senhora do Silêncio, silenciai-me, reza assim. Nossa Senhora do Silêncio, silêncio, porque a gente gosta, né? A palavra, deixa ela acabar, eu vou dar uma maneira que eu vou acabar com ele. Só que isso não acaba com a fogueira, né? Você vai acendendo fogo, aí é primo brigando com tio brigando com primo, é marido brigando com a mulher, é pai brigando com o filho enfrentando o pai, é uma confusão danada. Não se apaga fogo com gasolina. Nossa Senhora do Silêncio, silenciai-me. E diga, mostre para a pessoa a verdade. Mais cedo ou mais tarde a pessoa quebra a cara mesmo. E aquele filho pródigo que saiu com o nariz em pé, ele volta muito humilde. Trata-me como um dos teus empregados. Leia a parábola do filho pródigo e veja quando é que o pai fica batendo boca com o filho. O pai não diz nada. Ele sabe que vai dar errado. Mas para o filho aprender, ele não podia saber. Ele tinha que viver. O pai dá herança e o filho sai. O filho que sai não é o filho que volta. Saiu um filho soberbo, voltou um filho humilde. Saiu um filho rico, voltou um filho pobre. Saiu um que se achava, voltou um que queria ser empregado. E o pai então diz, agora sim, você está pronto para ser filho e filho de verdade. Túnica nova, anel no dedo, sandálias nos pés. Vamos festejar que você estava morto e tornou a viver. E saiba, ele estava morto, não é porque ele saiu de casa não. Ele saiu de casa porque ele já tinha morrido. Ele saiu de casa porque não havia gratidão, não havia respeito, não havia empatia. E onde falta a graça, não é o filho que sai, é o pai que pede para sair. Então que na nossa casa, que na sua família exista muita graça, muita bênção, muita manifestação de carinho uns pelos outros. Guarde essas duas coisas. Primeiro, gratidão. Seja uma pessoa grata. Quanto mais gratidão você tiver, mais gratidão você terá. E segundo, caminhe na presença de Deus. Diga para o Senhor, eu tenho caminhado na tua presença. O Senhor conhece a minha fidelidade. Tenho feito o bem aos teus olhos. Então eu te peço, reconstrua a minha família. Coloque de pé o que o pecado, o que o orgulho, o que o mundo destruiu. A nossa casa, a nossa família é a menina dos olhos de Deus. E o Senhor quer usar você para ser dentro da sua casa, não só para a sua microfamília, mas para a macrofamília, tios, afilhados, primos, avós, parentes e agregados, sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. A promessa de Deus foi dada. Se você caminhar na sua presença, se você for fiel, se você fazer o bem, ela se cumprirá. Ao Senhor Jesus por nos usar como canais de graça para a nossa família, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Meus irmãos, quando você for rezar, não fique patinando no gelo e nem amassando barro. Conte logo para Jesus qual é a situação que te aflige. Não faça uma oração mascarada. O que é uma oração mascarada? Uma oração sem expressão. Você pode acompanhar este evangelho da sua Bíblia. Está em Marcos capítulo 1, versículos do 29 ao 39. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Meus caros irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi realizada. Você que faz conosco todos os domingos esse momento de estudo bíblico, que também é um estudo, né? O Evangelho está em Marcos 1, do 29 ao 39. Este é o texto que nós vamos aprofundar. Fazendo ressonância ao Evangelho e já apontando uma solução de problema, nós temos a primeira leitura, também anote, Jó, capítulo 7, versículo de 1 a 4 e 6 a 7. Pode ler de 1 a 7. Meus irmãos, todos nós temos uma questão na vida que ela não é facilmente respondida. A questão é a respeito do sofrimento, a respeito do mal. Por que as pessoas sofrem? Por que que nós ficamos doentes? Por que que existe no mundo o mal? O mal que é consequência do mal. Mal minúsculo com mal maiúsculo. Questão do tentador, o demônio. Nós temos na primeira leitura, e é aqui que nós vamos partir a nossa reflexão, uma vida de uma pessoa infeliz. Uma pessoa que se perdeu, uma pessoa que não tem sentido, uma pessoa que não sabe o porquê que ela levanta da cama toda manhã. E a pergunta aqui é para todos que aqui estão, você que está comigo: o que te faz levantar da cama toda manhã? Ou seja, quando você acorda, qual o sentido da sua existência? Por que você faz aquilo que você faz? Há pessoas que não veem sentido em levantar, e quando levantam, como disse a leitura, já pensam: tomara que chegue a noite para eu me deitar de novo. Quer dizer, é uma vida sem sentido. E nós cristãos sabemos que quem nos dá sentido, quem dá sentido à nossa vida é o próprio Deus, a sua bênção, no horizonte que Ele nos prepara, na sua palavra que nos direciona, no seu Espírito que habita em nós. Se você tira Deus da história, se você tira a graça de Deus da história, me desculpe a palavra, você começa a ter uma vida desgraçada. E como tem gente hoje que tem uma vidinha desgraçada. E por quê? Porque as pessoas buscam a graça onde não há graça. Desgraçada. Uma vida sem
graça. Quem não acha a graça de Deus, não encontra graça na vida. E muitas pessoas utilizam essa palavra feia, a gente não gosta muito da palavra desgraça, né? Mas esta palavra denota o quê? Alguém que tem uma vida, uma existência, escolhas e sonhos sem a graça de Deus. Então, sem desgraçada, sem graça. Aí as pessoas vivem sem Deus, as pessoas não rezam, as pessoas não buscam o temor a Deus, as pessoas não buscam uma vida de conversão. Algumas nem na igreja vão, muitas nem creem mais, então elas vão terminar com a reclamação de Jó, que é a primeira leitura, Jó no capítulo 7. Veja uma pessoa que perde a fé, uma pessoa que não tem um horizonte de Deus, porque aquilo que nos acontece, meus irmãos, e aqui o pior de tudo, a morte de alguém que nós amamos, uma doença nossa ou do outro, os problemas da nossa vida, se você não envolve isso de Deus, se você não envolve isso da providência de Deus, você enlouquece. Aí você começa a falar mal da vida, mas ô vidinha desgraçada essa minha, viu? Eu acordo para trabalhar, trabalho o dia todo, minha vida não tem sentido, é um problema atrás do outro. Quer dizer, a pessoa vai perdendo a própria alegria de viver. O entusiasmo, é cheio, ânima, a alma é vida. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de vida. Uma pessoa que vive longe de Deus, ela vai perdendo alegria. Ah, padre, mas eu conheço muita gente que vive longe de Deus e está aí sapateando, pulando, bebendo. É, porque está no auge da juventude. É assim que funciona. É um bando de iludido. Hora que a vida vai passando, e aqui ele vai dizer que a vida é um sopro. Hora que a pessoa que levou a vida de qualquer jeito, porque tem gente que leva a vida de qualquer jeito. Hora que essa galera começa a chegar ali no tem o 40, tem 50, os abençoados vão lá para os 60, os bem-aventurados lá para os 70, tem gente procurando 80, e se vier 90, graças a Deus. A hora que a pessoa vai entrando no ela começa a pensar na própria vida. E aquela farra da juventude, aquele tempo de ilusão, aquele tempo longe de Deus, a conta é cara, e a conta chega. Escrevam o que eu estou dizendo, para que quando chegar vocês lembrem que eu avisei. A conta, ela vai chegar, mais cedo ou mais tarde você tem que pagar isso aí. E as pessoas vivem então uma vida como se Deus não existisse, até que elas perdem o sentido da própria existência. Então olha a primeira leitura, uma pessoa infeliz. Aqui eu não vou contextualizar, pregar sobre ele, eu poderia pregar sobre Jó, porque Jó era um homem temente a Deus. Jó aqui é um bem-aventurado. O que foi que estragou a vida de Jó? Convido você a ler todo o livro de Jó. Eu não vou pregar sobre Jó, vou só dar essa indicação. Duas coisas atrapalharam a vida de Jó. A mulher dele, que é uma linguaruda, a mulher não fica calada uma hora, e a mulher só fala coisa que não presta. Para falar coisa que não presta, é melhor ficar calado. Ela ficava no ouvido de Jó. Tá vendo? Você foi temente a Deus, você rezava, olha o que está te acontecendo. Ou seja, a mulher, em vez de sustentar o marido, estava colocando o cara para baixo. A primeira coisa que atrapalhou Jó, as palavras da sua mulher. Uma mulher que não entendia o mistério da salvação, envolvido pela graça. E outra coisa que atrapalhou muito a caminhada de Jó, os seus maus amigos. Os amigos que iam até Jó, ao invés de ajudá-lo e de se compadecerem dele, os amigos falaram: que coisa, Jó, alguma coisa você fez, olha aí que tragédia, que desgraça que está a sua vida. Você reza, você faz sacrifício, é um homem bom, não adiantou nada, né? Perdeu família, perdeu os seus bens, perdeu bezerro, perdeu ovelha. Então são essas pessoas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. É por isso que eu digo, meus irmãos, na hora do sofrimento, claro, tem a sua família, tem os seus amigos, mas na hora que a dor nos visita, nada nos conforta mais que você conhecer a vida dos santos, que você ler a vida de santo, principalmente os santos que sofreram. Ali eles vão te passar conselhos valiosos, eles vão te ensinar como lidar com a enfermidade. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer sofrer dor, ninguém quer estar acamado. Mas se essa situação nos visita, como que eu vou lidar com isso? Tem duas maneiras: revolta e uma aceitação em Deus. A revolta piora o estado. Além de você estar doente no corpo, você fica doente na alma, nas suas emoções. E a aceitação não é gostar da doença, mas parar de brigar com aquilo que é.
e aprender a envolver a situação, seja de doença ou qualquer sofrimento humano, de algo além que eu não vejo, mas que Deus trabalha para minha santificação. Então veja aqui a primeira leitura, neste contexto que eu estou falando, de uma pessoa que perdeu o sentido da vida, uma pessoa que vive sem a graça de Deus. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Uma pessoa feliz falaria assim: não é por acaso uma bênção a vida do homem sobre... Não, é que ele está na luta, o negócio é batalha. Seus dias não são como dias de mercenário. O que é um mercenário? É aquele que tenta levar vantagem, aquele que quer pegar os despojos, não é? Como um escravo, olha aí, o cara está mal mesmo, que suspira pela sombra. Como um assalariado aguarda a sua paga, assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Isso aqui é depressão no último grau, viu? A pessoa está para baixo mesmo. E se me deito, penso, quando poderei me levantar? Está ruim essa noite, não gosto de noite, vou deitar, com insônia, calor, pernilongo, a dengue. Que hora que eu vou poder me levantar? E quando amanhecer, eu espero novamente à tarde, e me encho de sofrimento, até anoitecer. Quer dizer, o cara está reclamando que vai deitar, e quando reclama, está reclamando porque acordou, ele quer deitar de novo. É uma vida sem sentido, ele vai levando as coisas, né? Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não, olha aqui gente, pelo amor de Deus, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Quer dizer, é uma tragédia. Uma vidinha dessa, meu filho, é uma desgraça do início ao fim. E há pessoas que estão vivendo assim. Talvez nós estejamos vivendo como um mercenário, buscando só as coisas da terra. Talvez nós vivamos como escravo do pecado, buscando apenas o salário. Ele reclama que ele trabalha o mês inteiro procurando o salário, e quando ele recebe, aquilo é uma decepção. Ele não vê gosto no fruto do seu trabalho. Quando deita quer levantar, quando levanta quer se deitar. A vida dele é um sofrimento. Os dias correm rápido e ele não tem mais esperança. A vida é um sopro, e ele vai dizer para ele mesmo: nunca mais eu verei a felicidade. Meus irmãos, uma pessoa que vive nesse contexto, e infelizmente tem gente que vive neste contexto. Eu visito pessoas no fundo do poço da depressão, jovens que estão nas drogas, moças que foram traídas, perderam o noivo, situações diversas. As pessoas não falam exatamente assim, mas elas acreditam nisso aqui. Rapaz, eu nunca mais vou ser feliz na minha vida. Olha o que me aconteceu. A minha vida não tem esperança. A minha vida não tem sentido. Depois que tal pessoa morreu, eu não vejo graça em mais nada. Eu durmo querendo acordar, eu acordo querendo dormir. A vida não tem sentido, é um sofrimento, é um tormento. Quer dizer, até quando nós vamos ficar neste ciclo vicioso? O ciclo do sofrimento, da reclamação, né? Condoídos, falando mal da vida, falando mal dos outros, falando mal de nós mesmos. Existe uma saída, existe uma saída. E qual foi a saída que depois deste texto Jó encontrou? A saída foi se lançar nas mãos de Deus, fazer uma experiência do amor de Deus que cuidava de Jó. E porque Jó não desistiu, e porque Jó não perdeu a fé, e porque Jó perseverou, Deus lhe deu tantas vezes mais do que ele tinha perdido. Talvez você hoje esteja vivendo uma vida tipo este Jó. Não o Jó da vitória, mas o Jó da reclamação. E as pessoas até dizem, né? O nome é fulano de tal, tem a paciência de Jó. É porque eles não leem o livro, porque Jó não tinha paciência nenhuma, né? Jó, ele reclamava, ele ia para um lado, ele ia para o outro, ele tentava fazer as coisas, e as coisas não iam, até que ele se entrega. Então você não deve dizer: eu tenho a paciência de Jó. Não. A palavra certa seria: eu estou me entregando como Jó. Aí sim, eu estou deixando Deus me conduzir como Jó. Eu fazendo o que posso, Deus realizando o que eu não posso. Então esta leitura problemática, ela nos coloca uma seta até o evangelho que nós ouvimos. Se não há resposta humana
para o sofrimento, para a dor, para a doença, para a morte, para as mazelas, Jesus Cristo se mostra como a resposta. Ele é o nosso sentido maior. É por isso que a primeira leitura fala sobre os lamentos de Jó, e quando você vai para o Evangelho, você já vê Jesus. Jesus indo à casa de uma mulher doente. Aquele Jó que se sentiu desamparado, o Evangelho vai dizer: hoje nós temos a presença de Jesus. Que Ele nos espera na sua casa, mas que Ele também vai à nossa casa. Isso é maravilhoso. Jesus nos espera na sua casa, que é a igreja, mas Ele vai à nossa casa. Quem prestou atenção na semana passada, você viu que o Evangelho de hoje é continuidade da semana passada. Ele estava na sinagoga, num dia de sábado, ali ele está falando, pregando, e um cara se manifesta, o cara estava possesso. Jesus então cura aquele homem, expulsa aquele demônio, aí o Evangelho continua. Naquele mesmo dia, então ele sai da sinagoga, ele sai da casa do seu pai. Outra coisa, gente, só abrir um parênteses aqui, pequenininho, né? Tem gente que não sabe o que é sinagoga. Tem gente que faz uma ligação direta entre sinagoga e igreja. E parece que naquela época tinha os lugares assim, ó, como se fossem igrejas. Na Bíblia, sinagoga é qualquer lugar, por menor que seja, onde as pessoas se reuniam para ler a Torá e para rezarem. Não confundam sinagoga com o grande templo de Jerusalém. Aquela é outra coisa. O templo de Salomão é a sinagoga das sinagogas. Grande, luxuoso, todos queriam ir lá. Agora, em cada lugarejo, por menor que seja, havia um lugar, um cômodo, onde as pessoas se reuniam para meditar a Torá, que é a palavra do judeu. Então isso era uma sinagoga, não é? Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse hoje. Então eles tinham, não, nessa cidade existia, era outro tipo de construção, outro tipo de avenida, outro tipo de rua, tudo diferente. Isso há 2000 anos atrás. E eram nesses lugares restritos ao culto que eles se reuniam. Então Jesus estava numa sinagoga como essa. Eu estava assistindo há pouco tempo um episódio, aquela série famosa lá de Jesus, né? E aparece Jesus numa sinagoga, lendo um texto bíblico. Perfeita a filmagem. É um lugar, parece um porão, com pouca luz. Eles tiram um rolo e entregam para Jesus. Muita gente sentada em almofada, gente no chão, aquelas paredes de barro. E isso era uma sinagoga. É o lugar onde se meditava a palavra. É a casa do seu pai. É a casa do seu pai. Quando Jesus fica aí sim em Jerusalém, e Maria e José vão buscá-lo, ele vai dizer: não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? Então Jesus mostra aí a importância da igreja, a importância desta construção que nós aqui estamos. Eu não estou aqui, meus irmãos, denegrindo ou falando mal ou colocando para baixo. Não. Eu estou aqui mostrando a importância para nós católicos do templo, deste local que estamos. Não cabe a nós, como outras igrejas têm, lugares diversos de culto. Exemplo, existe um cinema. O cinema quebra. Eles fazem uma igreja no cinema. Passa pouco tempo, já não é mais igreja, é supermercado. Tem um açougue, o açougue quebrou. Vamos fazer aqui o lugar de culto. Isso é uma mentalidade protestante. A mentalidade católica, ela puxou deste zelo que Jesus tinha pela casa do seu pai, pelo lugar do culto. Então o lugar que nós estamos aqui, ele é um lugar destinado ao culto e será estritamente e para sempre um lugar de culto, um lugar consagrado para o culto, para a adoração. Por isso que hoje, sendo domingo, você sai da sua casa e vem para cá. Porque nós sabemos, é a casa do Senhor, é onde o Senhor espera aqueles que são seus. Mas uma coisa interessante, se nós temos alegria de irmos à casa do Senhor, como canta o rei Davi, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este Senhor, Ele tem alegria de ir também na nossa casa. Então quando você reza lá na sua casa, lá se transforma também numa igreja, a igreja doméstica, que o Papa João Paulo tanto pediu às famílias, façam da sua casa uma igreja doméstica, um lugar também de culto, um lugar de adoração. Na sua oração da manhã, não levante da cama sem agradecer a Deus a sua noite, sem fazer um sinal da cruz bem feito, a profissão da fé, creio em Deus Pai, um Pai Nosso, uma oração espontânea, a oração de São Bento, proteger o seu dia.
antes da refeição na sua casa, rapidinho, vamos fazer uma prece, vamos agradecer a Deus esse café da manhã, vamos agradecer a Deus o nosso almoço, à noite uma oração de louvor antes de deitar, fazendo a revisão do dia, agradecendo aquele dia, pedindo que Deus guarde a nossa noite. Você está transformando a sua casa num lugar de culto. E atenção, meus irmãos, atenção no que eu vou dizer. Quando você transforma a sua casa num lugar de culto, a sua casa se transforma naturalmente num lugar de cura, e a sua casa e você começa a exercer, sem ver, um exorcismo diário. Todo cristão, ele traz no seu coração um ser exorcista. Ai, padre, como assim? Agora eu vou começar a fazer exorcismo. Não é o exorcismo em si, mas onde a luz chega, as trevas têm que sair. A luz, ela tem que incomodar as trevas. Então o que é viver um ser exorcístico? É você que está tão cheio de Deus, é você transformar a sua vida num louvor a Deus, que na sua casa o mal não se aproxima, porque a sua família é um lugar onde Deus impera. Quando você chega num lugar, as trevas daquele lugar, elas têm que ficar incomodadas ou sair, porque a luz ali está. E Jesus vai dizer, se a sua luz não está iluminando, alguma coisa errada tem aí. Se o seu sal não está salgando, alguma coisa de errado está aí. Porque não se acende uma luz, uma vela, uma lâmpada e a coloca debaixo da mesa, mas no alto, para que ela ilumine. Se o sal perde o sabor, para que serve? Para nada, para ser jogado fora. Cuidado, gente, tem muito cristão católico insosso e apagado por aí. Então nós precisamos aceitar que este Senhor que nós encontramos aqui na igreja, que Ele quer ir na sua casa e fazer também na sua casa uma grande libertação, uma grande cura. Mas você precisa se abrir a isso, você precisa acreditar nisso, você precisa ter fé, porque não adianta Jesus ir se não tem fé. Ah, padre, lá em casa não acontece milagre, lá em casa não acontece cura. Não coloque a culpa em Jesus, a sua pouca fé, meu caro, porque a Bíblia vai dizer que Jesus operava milagres, curas, exorcismos, e a sua fama crescia. Aí Jesus vai para onde? Para Nazaré, sua terra. E ali a Bíblia diz que Jesus ficou impressionado com a falta de fé daquele povo. E ele não realizou ali nenhum milagre. Ele curou algumas poucas pessoas, abençoou as crianças e foi para outro lugar onde tinha fé. Então Jesus quer ir na sua casa? Sim. Ele quer curar a sua família? Sim. Ele quer libertá-los do mal? Sim. Mas é preciso fé. E nós vemos na atitude de Tiago e João, lá na casa de Simão, essa certeza de que eu não sei o que fazer. Talvez você já viveu isso, eu vivo isso. O que eu vou fazer nessa situação? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Se você não sabe o que você vai fazer, apresente a situação em Jesus e deixa Ele fazer. Veja que bonito. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André, 4 amigos, 4 discípulos de Jesus. Aqui nós vemos que Pedro era casado. Como que eu sei disso? Porque ele tem sogra, né? Então ele era casado. Oi, padre, mas por que o evangelho nunca fala da mulher de Pedro? Que ele era viúvo. Segundo os historiadores, a mulher dele tinha falecido. E naquela época, o bom relacionamento com a sogra era trazê-la para a sua casa, se a mulher houvesse falecido. É por isso que a sogra de Pedro está na casa dele, acamada. E um outro sinal que o texto dá, aí estudando, profundamente a escritura, é quando a mulher é curada e ela passa a servir Jesus e os discípulos. Não era função da sogra. A sogra é a matriarca, é a mulher mais velha, então ela fica na sala. Quem serve é a filha. A obrigação de servir visita é a mulher, é a esposa. Por que é a sogra que serve? Porque não havia mulher ali, não havia esposa. Então o que a história entende? Que Pedro era viúvo, porque nunca se falou de mulher de Pedro, o nome dela nunca apareceu, a mulher é totalmente esquecida, mas a sogra está aí presente. Dito isso, a sogra de Simão estava na cama com febre. Aqui a febre é uma outra palavra para sofrimento. A sogra de Pedro pode ser eu e pode ser você. É uma pessoa que tem um sofrimento na vida, uma situação que você não consegue resolver sozinho. E aqui eu já abro um outro parênteses. Não basta estar doente, é preciso ser simpático. Mantenha a sua boa convivência com os próximos,
para que quando você estiver doente, eles se tornem ainda mais próximos e não se tornem distantes. Estou abrindo o leque aqui para a gente pensar. Eu gosto de estudar a Bíblia, assim, você tem que ir rasgando o texto. Se a sogra de Pedro fosse uma mulher chata, implicante, fechada, negativa, eu tenho certeza que eles tinham falado assim: ó, Jesus está chegando, fecha a porta e ninguém está um pio, viu? E se Jesus ver essa mulher, ele vai curar. Eu estou doido para ela, ó, despachar. Eles esconder a mulher. Não, aqui acontece o contrário. Ela está doente? Está. Mas a gente nota pelo texto que ela é uma querida. Eu não sei como era a sogra de Pedro, mas eu vejo uma senhora muito simpática, disponível, trabalhadeira, atenta aos detalhes, cuidadora da casa. E eles sentiam falta daquela mulher com saúde. Eles sentiam falta daquela mulher no seu dia a dia. E o texto diz que quando Jesus chegou àquela casa, não teve beijo, não teve unção, não teve cafezinho, não teve abraço. Eles logo contaram a Jesus. Aquilo que é importante é a notícia principal. Olha que mulher fantástica. Olha que mulher que marcou esta família e os amigos da família. Eles se preocupavam com ela. Certamente eles se preocupavam com ela, porque na saúde dela, ela se preocupava com eles. Ah, padre, ninguém lembra de mim, você lembra dos outros? Ah, ninguém me abraça, você abraça os outros? Ninguém me trata bem, você tem tratado bem os outros? Comece aqui, ó. O negócio não é de lá para cá, é daqui para lá. E essa mulher, ela é valiosa. Então eles contaram logo a Jesus. Meus irmãos, quando você for rezar, não fique patinando no gelo e nem amassando barro. Conte logo para Jesus qual é a situação que te aflige. Não faça uma oração mascarada. O que é uma oração mascarada? Uma oração sem expressão. Uma oração sem expressão. Veja, agora está chegando aí o carnaval, as pessoas vão colocar máscara. Aí você olha para a pessoa, você não vê a pessoa, você vê a máscara dela. Você não vê se ela está sorrindo, se ela está chorando, se ela está com um olhar de deboche, se ela está no sofrimento. Você vê a máscara. Quando você for rezar, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar a máscara e mostrar para Deus a sua verdade. A sua verdade. Eu falo, meus irmãos, pela minha experiência de padre há 18 anos, o ir à igreja é importante, mas o estar na igreja com o coração fechado, escutando num ouvido, saindo no outro, ir à missa para bater cartão, ou porque alguém insistiu que você estivesse, é uma perda de tempo fenomenal. A pessoa entra seca e ela sai seca. A pessoa não é abençoada e a pessoa não enxerga isso. A pessoa deveria se colocar no espelho da verdade. Eu estou indo à igreja, eu estou sendo uma pessoa abençoada. Deus tem abençoado a minha vida, Deus tem me ajudado a ficar de pé, como ajudou a sogra de Pedro. Eu noto que Deus me sustenta. Eu sou uma pessoa curada por Deus. Ele expulsou da minha vida algum mal? Não, vai à missa, entra de um jeito, sai do mesmo jeito. Que perda de tempo, meu povo, que perda de tempo. Então é necessário abrir para Deus as portas do nosso coração, como foram abertas as portas da casa de Simão e de André. Ele não entrou pela janela, não desceu igual Noé na chaminé, ele foi acolhido. Primeira coisa que eles fizeram, abriram as portas e receberam o Senhor. Abra as portas do teu coração e deixa Deus entrar. E quando Deus entrar, apresente para Ele logo qual é a situação. Não deixe para depois. Depois pode ser muito tarde. Ah, padre, depois eu vou à igreja, depois eu rezo, depois eu me confesso, depois eu vou convidar tal pessoa. Não existe depois nas coisas espirituais. É urgente. A salvação da nossa alma é algo que não pode ficar para amanhã. Então faça como Tiago, João, Simão e André. Apresente logo a Jesus a sua situação, a verdade da sua vida. E aqui nós temos uma sequência de atitudes. Jesus se aproximou, Jesus segurou a sua mão, Jesus a ajudou, Jesus a coloca de pé. Olha, uma ação atrás da outra. Gente, aprende uma coisa. A cura de Deus na sua vida, ela tem etapas. Deus não é, me desculpe a expressão, Jesus não é a fada madrinha da Disney. Não é. As pessoas acham que Jesus tem na mão uma vara de condão. Aí você fala, Jesus, me faz isso. Plim, um segundo. Nós estamos na geração miojo. Felicidade em 3 minutos. Eu quero tudo em
3, meu filho. Jesus não faz miojo, ele capricha na macarronada. E para fazer uma macarronada caprichada, se começa pela massa, depois vai para o molho, depois os ingredientes. Um bom italiano, para fazer um almoço de massa, ele começa às 7 horas da manhã para servir ao meio-dia. São processos. Eu não sei se você já alcançou a sua cura total, mas entre no processo. Jesus, ele vai realizando as coisas na hora de Deus. Aqui ele se aproxima. Primeira coisa que ele tem que fazer na sua vida: se aproximar. É o início. Aproximar de você e você se aproximar dele. Primeira coisa. Segunda coisa: peça a ele para segurar as suas mãos. Entrega a sua mão a ele. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Não é voltar, vai. Aproximou Jesus, entrega para ele a sua mão. Igual criança. Acho muito bonitinho criança. Meus sobrinhos estão aqui, ó. Eles estão andando perto de mim, eu faço assim com a mão, ó. Eles dão a mão, não precisa nem pedir não. Você faz assim para eles, ó. Eles dão a mão. Mão é sinal de confiança. Cuida de mim, me guia, me leva. Se aproxime de Jesus e dê as suas mãos a ele. E ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Mas a ajuda de Deus é consequência da proximidade de Deus e de Deus segurar as suas mãos. Se ele está perto de você, se ele segurar as suas mãos, ele vai te ajudar. Você está entendendo o verbo? Ele vai me ajudar. Repita, ele vai me ajudar. De novo, ele vai me ajudar. O que significa ajuda? O que significa ajuda? É um auxílio naquilo que você não consegue fazer sozinho. Ele não vai te substituir, ele vai te ajudar. Você está empurrando? Não estou conta sozinho. Jesus chega, vamos junto. Está andando. Jesus, você chegou? Então empurra para mim. Não. Eu não vim empurrar para você. Eu vou empurrar com você. Guarde isso. Jesus, quando entra na nossa vida, não é para viver a sua vida, é para viver com você a sua vida, abrindo-se a vida dele. E terceiro, ele a levanta. Ele entra na nossa vida, meus irmãos, não é para nos derrubar. Padre, Deus entrar na minha vida, eu levei uma rasteira que eu vou te contar. Quem deu a rasteira? Foi o diabo, foi o seu egoísmo, né? Porque Deus não nos coloca para baixo, ele nos levanta. Então olha a sequência. Ele se aproxima, pega na mão, ajuda e levanta. Aí, meus irmãos, o que acontece com alguns por aí? Literalmente, dão uma banana para Jesus e vão viver a vida deles. O milagre, ele não termina quando a mulher levanta. O milagre continua na vida dela. Porque o texto diz que quando ela foi curada, ela começou a servir a Jesus. Ou não entendeu? Você pode rezar, meu filho, novena, dezena, menzena, anuena, para conseguir uma graça. Se Deus olhar para o teu coração e ver que aquela graça não vai te levar a servi-lo, mas vai te levar ao pecado, vai te levar à distância, vai te levar à descrença, ele te mantém na sua posição, que quando você está na pior, você está rezando. E quando você não recebe a graça, você vai à igreja. E quando você está com o nariz lá embaixo, você está fazendo adoração, está rezando o terço, está procurando vida de santo. Aí quando você melhora, eu não quero mais a Deus. Não receba a graça. Quando é que a graça é nos dada? Quando Deus olha para o seu coração e você vai dizer: Senhor, eu quero a graça para te servir melhor. Eu não quero ficar nessa cama porque eu quero pregar a tua palavra, eu quero ajudar as pessoas, eu quero salvar a minha família, eu quero restaurar meu casamento, eu quero ser sal, eu quero ser luz na faculdade, no meu trabalho. Aí a cura acontece. Sem julgar A ou B, eu já vi casos de pessoas pedindo a Deus uma cura, e a cura foi dada, e a pessoa voltou para a mesma vidinha miserável e desgraçada de ontem. Está voltando aqui. Meus dias correm muito rápido, como a lançadeira do tear, se consomem sem esperança. Lembra-te da minha vida, é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Meu filho, por que os seus olhos não voltarão a ver a felicidade? Porque eu bebi demais, estou com uma cirrose desgraçada, e o médico disse: se eu não tratar,
eu vou morrer. Então, meu caro, trate o seu físico, mas trate o seu coração. Volte o seu coração ao Senhor, reze, se converta, peça que Ele te livre deste vício. Aí a pessoa começa a experiência, ela se aproxima, Jesus pega nas mãos da pessoa, Jesus a ajuda, ela fica um tempo longo sem beber, ela fica de pé, começa a ganhar peso, começa a trabalhar, aí vai no médico, o médico fala, meu filho, você está um coco, mas melhorou demais. Aí ele reúne os amigos para beber. Tem nem que explicar nada. Vai e volta. É o cristão ioiô. Ele não permanece. Ele vai e volta. A pergunta é, para que serviu a cura dele? Para piorá-lo ainda mais. Então a cura de Deus na nossa vida, ela acontece de maneira plena quando você tem no coração, eu quero servir a Deus. Eu quero trabalhar para Deus. Eu quero ser de Deus. Então a sequência, ela pode ser inversa. Aí não sou eu que estou falando isso. Raniero Cantalamessa, ele vai dizer, quando você quer servir a Deus, Ele te põe de pé, Ele te ajuda, Ele segura as suas mãos e Ele fica perto. A sequência inversa, a sequência certa, Ele se aproxima, Ele pega as suas mãos, Ele te ajuda, Ele te põe de pé para você servi-lo. Mas se você quer alcançar a graça, comece a servi-lo, que Ele vai te colocar de pé, segurando as suas mãos, te ajudando e permanecendo ao lado. Texto maravilhoso nessa composição aqui de Marcos. Então, como já disse, a sogra começa a servi-los porque Pedro não tinha aí a sua esposa mais. A pergunta aqui é mais uma, meus irmãos. Tem um filme muito bonito para você assistir, viu? Chama Abdu e a Rainha. Maravilhoso, pode assistir. Abdu e a Rainha. É um filme real, fatos reais. A rainha precisava de um servo e ela recebe lá um hinduísta, parece, para levar para ela uma medalha, e ela acha o moço muito bonito, e o rapaz é muito educado, e ninguém nunca olhou nos olhos da rainha, e ele olha nos olhos, e eles falam, não olhe no olho dela, você entrega a medalha e vai embora. Aí a hora que ele está saindo de face, ele olha para o olho dela, ela vai e olha para o olho dele, aí ali começa o filme, e ela escolhe ele para ser o secretário dela, e ali nasce uma amizade muito bonita. O filme é muito bem feito, não é? Abdu e a Rainha. Chega no momento do filme, que eu não vou contar o filme, é claro, que a rainha está muito sofrida, chorosa, e ela fala com ele, Abdu, eu não tenho sossego, eu sou rodeada de gente o tempo todo, eu tenho que viver a minha realeza, e isso vai acabar comigo, eu vou morrer, esse pessoal vai me matar. Aí Abdu diz para ela, não há um lugar onde vossa majestade possa descansar? Ela fala, eu tenho uma ilha. Então ele fala, então vamos para lá. Aí ela fala com a corte, todo mundo quer, ela fala, não, ninguém vai comigo, só vai eu e ele. Aí o barquinho leva ela numa ilha pequenininha, ela desce, o seu servo desce e o barquinho vai embora. Ficam só os dois, ela é uma senhora, né? E ela toda de preto, ela começa a chorar. Atenção, ao sofrimento da rainha. A rainha diz para ele assim, se as pessoas soubessem o peso que tem uma coroa, ninguém gostaria de usá-la. Aí você ilustra aí que coroa que é essa na sua vida, né? As pessoas acham que é muito, mas vai ver o peso. Se alguém soubesse o peso dessa coroa, ninguém queria usá-la. Ela continua, meu marido morreu e me deixou nessa posição delicada. Eu sou uma velha, gorda, idosa, com compromissos atrás de compromissos. Me diga, Abdu, qual o sentido de tudo isso? A hora mais bonita do filme, ele chega perto dela, ajoelha, pega na mão, fala assim, servir. Servir. Se eu sou um servo e sirvo a senhora como rainha pode servir toda uma nação. Se o ser humano aprender que a nossa vida tem sentido, quando você descobre por que você nasceu e a quem você deve servir, você se torna uma pessoa feliz. Aí ela levanta e ele vai andando atrás dela. Isso é a metade do filme. Por que eu estou contando esse fato? Porque aqui está que a sogra de Pedro, uma mulher idosa, começou a servi-los. Se você quer, dê. Se você deseja, ofereça. Começa de dentro de você. Comece servindo, ajudando lá na sua família, lá na sua casa, reclamando menos, sendo uma pessoa mais simpática, uma pessoa mais querida, uma pessoa que não critica os outros, que não atrapalha a convivência, mas uma pessoa querida como era essa senhora aqui, que eles logo quiseram que Jesus fizesse algo por ela. E Jesus fez por ela e Ele é capaz de fazer também por você. O texto aqui continua com uma pegadinha, e que quando lê a gente nem vê.
Jesus já era conhecido, e a fama se espalhou, que ele expulsou um demônio na sinagoga. O pessoal gosta de falar, né? Todo mundo da cidade já sabia que Jesus expulsou um demônio. Aí o texto diz, aí nós temos a segunda parte, são 3 partes, que à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. Olha a diferença. Jesus cura a sogra de Pedro logo, mas a multidão esperou só depois que o sol foi embora. Por quê? Porque no sábado não se podia realizar curas. Era uma das leis do judeu. Sábado, o Shabat, é um dia de repouso, um dia de oração, um dia de adoração. Não é dia de trabalhar, não é dia de varrer casa, não é dia de fazer roupa, não é dia de colher trigo, não é dia nem de cura. Então não podia realizar. Lá no templo, Jesus realiza a primeira cura, que é a expulsão de um demônio. Na casa de Simão, ele realiza um outro tipo de cura, é a cura física. Atenção, cura do mal, exorcismo, é uma cura espiritual. Cura da sogra de Pedro é uma cura corporal. Ou seja, Jesus veio nos libertar em quais dimensões? Na dimensão humana e na dimensão espiritual. Ele olha para você e vai dizer: o que precisa ser curado em você é o seu corpo. Você está doente, o seu coração está curado. Ele olha para outras pessoas: não, você, o problema não é o seu corpo, o problema é o seu coração. Você precisa ser liberto de um mal. Lembra aquele homem acamado que os amigos descem pelo telhado? Eles buscaram uma cura física. Jesus tinha para ele uma cura espiritual. Eles desceram o cara e eles esperavam que Jesus falasse o quê? Levanta. Não, Jesus se aproxima do cara e vai dizer para ele: teus pecados estão perdoados. Qual que era o mal na vida daquele homem? Os pecados que ele carregava. Aí depois as pessoas criticaram Jesus, falaram: olha, para que você saiba que eu perdoo o pecado, levanta e anda. Mas a cura física foi consequência da cura espiritual. Então estas pessoas, elas são levadas até Jesus depois do pôr do sol, que depois que o sol vai embora, não é sábado mais. Para o judeu, o dia começa às 18 horas. Para nós, o dia começa à meia-noite. Interessante, até o português fica estranho, né? O dia começa à meia-noite. Para o judeu não. Hora que aquele dia termina, hora que o sol vai embora, acabou o dia. Então já começou o outro dia. Então para eles, depois de 18 horas, já era o outro dia. Então o judeu, ele espera acabar o Shabat. Quando o sol se pôs, agora sim, agora Jesus pode curar em público. Não é mais sábado, já é o primeiro dia. Então eles levam. Olha gente, olha aqui. E que Marcos está passando para a gente? Que o dia da cura de Deus não é mais o Shabat judaico, mas é o dia do Senhor, que é o domingo. Por isso que eles levam os doentes depois do pôr do sol, porque já era o primeiro dia da semana. Seria neste dia que Jesus ressuscitaria. Gente, tem hora na vida da gente que para a graça de Deus acontecer, você tem que esperar acabar o dia. Não acabou o dia ainda. Então tem esperança para você. Mas que dia que é esse? É a sua vida. Um dia o sol vai se pôr na minha e na sua vida. Por enquanto não. Por enquanto não. E enquanto o sol não se pôs, há esperança. Padre, e depois que o sol se pôs? E depois que o sol se pôr? Aí quem vai nos acolher é Jesus. Aí é com ele. Durante o dia, os doentes e possuídos pelo demônio estão nas casas. Quando o sol se pôs, levaram para Jesus. Jesus curou, libertou os doentes. A cidade inteira se reuniu em frente daquela casa. Por que aqui tem insistindo tanto na casa? Você prestou atenção? Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus quer estar na sua casa. Por que tanto essa casa? Porque a casa de Deus seria a igreja, para que a sua igreja fosse a sua casa. Então nós devemos trazer a nossa família para a igreja e levar a igreja para a nossa família. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, cura física, e expulsou muitos demônios, cura espiritual. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Olha aqui isso aqui. Jesus, quando ia fazer um exorcismo, o demônio é real e há pessoas possessas, e a igreja vem com o rito de exorcismo. Mas eu não ouço falar disso não. Secretíssimo,
quieto, em silêncio, não há divulgação para não expor nem a pessoa, nem a família e nem o padre local. São situações dificílimas, tudo sob sigilo. Mas não pense, né? Porque você não sabe que não está acontecendo. É o que eu digo. Você não sabe o que está acontecendo. Então continua a batalha contra o mal. Então é real. Então Jesus, ele cura o físico e ele faz exorcismo. E a primeira coisa que Jesus faz ao chegar no lugar onde tem alguém possessa pelo demônio é fazer com que o demônio não fale, fique calado. Quando a igreja ministra em Roma o curso de exorcismo, a primeira coisa que o exorcista aprende, um padre exorcista, é não conversar com o diabo. Porque o diabo vai querer conversar com o padre. Porque o diabo sabe das coisas. Ele levou Eva, foi na lábia. Então se você conversa com ele, ele não é poderoso como Deus, mas ele é mais poderoso que você. Então não converse com alguém que é mais poderoso que você. Você está ali em nome de Cristo. Então você começa com o rito do exorcismo. Geralmente são 2 sacerdotes, um cuida da pessoa, o outro vai lendo o rito do exorcismo. E deixa o diabo falar o que ele quiser falar. Não dialogue com o bicho. Essa é a primeira norma da igreja. Não converse com o demônio. Faça o rito de exorcismo. Aí o padre que está lá com o doente, ele vai segurando o doente, vai passando óleo, água benta. Terminou o exorcismo, a pessoa continua a se manifestar. O padre que está ali vai dizer para o padre auxiliar de novo, ele vai ler o rito de novo. Precisou? De novo. Ele vai lendo o rito, até que aquela pessoa ela alcança a sua libertação. Então Jesus não é alguém que fica conversando com o diabo. Gente, Jesus que é Jesus não conversava com o diabo. E tem gente que está conversando com o diabo todo dia, pela tela do celular, pela internet, série de canal de streaming, revista. Aí você está deixando o mal entrar na tua vida. Nós temos aqui tirá-lo, não é deixá-lo entrar. E por que Jesus mandava que os diabos se calassem? O texto diz, porque eles o conheciam. Como assim, padre? Como assim, meu filho? Quem é o diabo? Quem são os demônios? São anjos decaídos. Eles eram anjos, mas decaíram no orgulho. Quando eles eram anjos, estavam na glória de Deus, quem estava ao lado de Deus e que era o próprio Deus? Jesus. Então eles conheciam Jesus no reino dos céus. Eles conheciam Jesus ao lado do Pai Todo-Poderoso. Agora que Jesus se encarna, os diabos olham e dizem, é Ele. Aquele que estava lá no alto, está agora andando entre os homens. Eu sei quem tu és o Filho de Deus. Você veio nos destruir, cala-te. Por que Jesus pede para os diabos se calarem? As pessoas acreditariam em Jesus pela boca de Satã. Aí é demais, né? Aí o Satã já quer pregar também, proclamar. Não. As pessoas têm que me conhecerem pela minha palavra, pela minha vida, pelos meus milagres, e não pela boca suja de um demônio. Então a primeira coisa que Jesus fala, não diga. Por isso que o texto diz, Jesus não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. E por último, meus irmãos, nós entramos na última parte do texto, que é a mais tranquila. Jesus, ele mostra por que tudo isso acontece. Atenção. Por que Jesus, ele entra na casa de uma mulher idosa e ele a cura? Jesus vê uma pessoa possessa e ele a liberta. Por que Jesus faz isso? Jesus prega, quando ele pregava as coisas de Deus, as pessoas ficavam assim, ó, horas a fio escutando. Por quê? O segredo foi contado. Nada está escondido. O segredo está aí. Jesus era um homem de oração. Quanto mais você rezar, quanto mais você orar, quanto mais você buscar a Deus, mais Deus vai agir na sua vida. E você vai abrir os seus olhos para a realidade espiritual. E não apenas a realidade de Jó. Uma vida desgraçada, só de trabalho, só de salário, de dormir. Não. Uma vida sobrenatural. De madrugada, ainda escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Para que Jesus rezava? Para estar com o Pai, para buscar força, para que a sua vontade seja a vontade do Pai e a vontade do Pai fosse a sua. Só que Simão e os outros acordam. Mas cadê Jesus? Cadê Jesus? E eles foram à procura de Jesus. De vez em quando acontece na nossa vida isso, né? A gente comete um pecado, um deslize, fica assim, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? Meu Deus, deixa eu buscá-lo, porque ele se afastou de mim. Ele não pode ficar longe de mim, não. Procure o Senhor. Busque o Senhor. Imite Simão e seus companheiros. Procure Jesus. Aquele que procura, acha. Procure o Senhor. Ele vai se deixar encontrar por você.
Jesus estava rezando e eles vão dizer: Senhor, todos estão te procurando. Por quê? Porque Jesus dá sentido à vida. Aquele Jó da primeira leitura, ele procurava o quê? O sentido da vida. Tiago, João, Simão, André, eles procuravam o quê? O sentido da vida. Aquela senhora doente na cama, ela procurava o quê? Um sentido na vida. Todos estão procurando a Jesus. Por quê? Porque só Jesus dá sentido à nossa vida. Uma vida sem Jesus é uma vida sem sentido. Só Jesus dá sentido à nossa vida. Amém? E o finalzinho do evangelho vai dizer, Jesus diz: não vamos andar aqui pela Galileia. Eu expliquei isso domingo retrasado. Não vamos lá para a Judeia, não. Vamos ficar na Galileia, que é o reino do norte. Vamos andar aqui nas cidades da Galileia. E Jesus andava fazendo 3 coisas. E com isso eu finalizo. Atenção. Se alguém te perguntar assim: quais são as 3 coisas que Jesus fazia, anunciando que o reino de Deus chegou? Jesus pregava, Jesus curava e Jesus expulsava demônios. A vida de Jesus está nesse tripé. Ele era um pregador eloquente das coisas do Pai, ele curava as doenças e ele expulsava os demônios. Tudo isso para provar, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza que todos nós precisamos buscar o Senhor Jesus. Abrir a porta do nosso coração e dizer: Senhor, fica comigo, fica perto de mim. Segura, Senhor, nas minhas mãos. Não é isso que Pedro vai pedir? Quando Pedro está afundando, ele vai falar: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz, Jesus segurou forte nas mãos de Pedro e disse: porque duvidaste, homem fraco na fé? Não queira afundar sozinho, é só estender a mão, ele vai segurar a sua mão. Mas a iniciativa não é dele, é sua. Uma das pinturas mais famosas do mundo, se não a mais famosa. Eles dizem que a primeira pintura mais famosa do mundo, quem é? Uma mulher com um olhar assim sinistro. A Mona Lisa é a primeira pintura do mundo. Qual é a segunda? O teto da Capela Sistina, que é um valor incalculável, Michelangelo. Para mim, claro, a Capela Sistina bate de longe Mona Lisa, né? Longe. Mas uma pintura que todos conhecem, a criação de Adão. Todos conhecem. No alto da Capela Sistina, Deus sendo sustentado por anjos, lembram? Ele com a mão assim, ó, com o dedo para baixo, certo? E Adão numa pedra, com a mão também assim. Lembram disso? Só que o dedo de Deus está esticado. Não tem como Deus esticar o dedo. Adão está com o dedo assim, ó. Ele tem que levantar aqui, ó, para tocar no dedo de Deus. Se você já observou a Capela Sistina, o Adão não está tocando no dedo de Deus. Deus criou o homem e Deus está pronto para abençoá-lo. Agora depende do homem tocar no dedo de Deus, porque foi o dedo de Deus que nos deu o dom da vida. Maravilhoso. Ganhou de longe Mona Lisa, né? Ganhou de longe. Então, meus irmãos, a única coisa que você tem que fazer, por favor, levanta a ponta do seu dedo e toque no dedo de Deus. Ele quer estar na tua casa, Ele quer curar a sua família, Ele quer curar você, Ele quer afastar o mal da sua família, Ele quer ajudar você a ficar de pé. Não queira levar a sua vida sozinho, você pode levar a sua vida com o Senhor Jesus. Não vou dizer que será uma vida fácil e tão pouco simples, mas será uma vida coerente, uma vida abençoada, uma vida com horizonte e, acima de tudo, uma vida com sentido. Você sabe por que se deita, você sabe por que se levanta. Aí Davi vai cantar no Salmo 138: Senhor, se me deito, tu estás comigo. Se eu levanto, é tu que me sustenta. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu sentar não te é oculto. A minha vida brilha aos teus olhos como o sol ao meio-dia. 1000 cairão à minha direita, 5000 à minha esquerda, eu não serei atingido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Quando eu clamei, o meu Deus ouviu e propício me escutou. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Aí você escolhe qual que é o livro da sua vida, se é o livro de Jó ou se são os salmos de Davi. Davi está glorificando, Jó está reclamando. O Magnífica de Maria, Maria está glorificando, Jó está reclamando. Jó, Maria, Davi, os apóstolos. E você que está nesse estudo bíblico, eu não vou ler agora, mas marque aí para você ler na sua Bíblia.
no seu catecismo, anote aí o parágrafo 2851 e 2852. Os que estão aqui na igreja podem ler depois, você que está em casa, leia. Está no catecismo da igreja, é sobre a existência do demônio. Porque há muitas pessoas hoje, dentro da igreja, que falam que o demônio não existe mais. Aí é o fim da picada, né? Enquanto as pessoas de fora falam, ainda vai lá. Mas alguém de dentro da igreja, que conhece a palavra, que já estudou os exorcismos de Jesus, que já viu uma pessoa realmente possessa. Então não há como duvidar disso. A igreja atesta, no parágrafo 2851 e 2852, a existência de uma pessoa maligna, que é Lúcifer, Satanás. Então está aí no catecismo da igreja a doutrina oficial daquilo que nós acreditamos. Senhor Jesus, nós te louvamos e exaltamos por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque falastes ao nosso coração tantas coisas preciosas. Obrigado, Espírito Santo, porque nos fizestes ver neste texto tantas coisas escondidas, mas que ali estavam e agora se aclareiam na nossa frente. Senhor, nós queremos na nossa vida a experiência da sogra de Pedro. Nós desejamos viver próximos a Ti. Quero me aproximar de Ti, Senhor, porque o Senhor sempre quis se aproximar de mim. Segura as minhas mãos, me sustenta, Senhor, nas tempestades, nos problemas, nas enfermidades da vida. Ajuda-me a ficar de pé. Ajuda-me a cantar as Tuas vitórias. E uma vez curado, que eu possa te servir mais e melhor. Afasta, Senhor, da minha família, da minha casa, todo o mal, toda enfermidade, todo o espírito das trevas. Que a Tua luz possa irradiar em nossos corações, vencendo todo o mal e derramando sobre nós toda a graça necessária para que possamos fazer e viver na Tua vontade. Desperta no nosso coração o dom da oração. Assim como o Senhor acordava de madrugada para rezar, que possamos buscar esta experiência, pedir força, pedir discernimento, pedir sabedoria, e que assim, como o Senhor fez, que nós também possamos andar na nossa Galileia, buscando anunciar a Tua palavra, levando consolo aos doentes, afastando os demônios. Que a Tua graça repouse em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque as Tuas promessas sempre se realizam no coração daquele que crê. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um pequeno instante de silêncio. Cada um deixe cair no seu coração esta pregação e pegue para você aquilo que Deus usou da minha boca para falar. De tudo aquilo que nós estudamos, de toda esta pregação, o que mais te tocou, o que mais te chamou a atenção? Quando você ouviu, é como se o Espírito Santo dissesse: isso aí é para você. Então tome posse desta palavra, faça um pequeno momento de oração.